Segundo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler aqui, palavra, segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Sim, por favor, seja paciente comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhe gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo o sustento delas, a fim de servi-lo. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade. Não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu lhes necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me desse orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que o amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, e isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não se surpreenda, não é surpresa que se os seus servos finjam que são servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem. Amém? O assunto que nós vamos falar, aqui nós falamos da preocupação de Paulo com a fidelidade dos coríntios, que nós mesmos mantemos cada dia uma segurança no Senhor em tudo, tendo muito cuidado. Até a escola dominical de hoje, na verdade prática, diz assim, a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. A escola dominical de hoje, na verdade prática, falou esse assunto. Então nós vamos falar desse assunto nessa noite. O verso 1, aqui nós vemos pelo Espírito do Senhor, o apóstolo Paulo, relatando a palavra, mediante o Espírito Santo revelando a ele. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Essas palavras de Paulo, ele falou, minha insensatez. O apóstolo Paulo estava comparando o seu ministério com um dos falsos apóstolos que invadiram a igreja de Corinto. Paulo foi obrigado a falar de si mesmo. Ele precisou explicar, falar de si mesmo, diante do engano daqueles dias. Ali que se diz claro, dos falsos apóstolos que invadiram a igreja naqueles dias. E hoje, onde estamos? O verso 2 diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a Ele, uma virgem pura. Isso aqui é importantíssimo na vida de cada um de nós, na vida de todo ministro, todo pastor, ter um zelo pelo Senhor, pela sua palavra, de levar aos irmãos com segurança, que nós estamos ensinando o que? Seres humanos para a glória do nome do Senhor, para que os irmãos tenham vida eterna. Não é de qualquer forma que vamos chegar lá. Então o que diz? O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Paulo dizendo, o zelo que ele tinha é um zelo que vem do Senhor. No caso nosso, o zelo que nós mantemos é um zelo que vem do Senhor. Procuramos querer, se eu quero ser salvo, eu preciso declarar a palavra com seriedade e sinceridade aos irmãos. Paulo dizendo, eu os prometi ao único marido,
Cristo. Ele diz: eu prometi vocês a Cristo, como nós prometemos, irmãos, aqui ao Senhor Jesus. Estamos aqui para declarar os irmãos para o Senhor Jesus, querendo apresentá-lo a Ele como uma virgem pura. Ele falou: quero apresentar vocês como uma virgem pura. Que olhamos, isso é muito importante na vida do povo do Senhor. Paulo não aceitava a ideia da existência de alguma disputa no Senhor Jesus e do Evangelho. Ele queria disputar com Paulo, e ali, e também disputa sobre o Senhor Jesus e do Evangelho, dizendo: eu o prometi ao único marido, como pai espiritual deles, como pai espiritual. Ele ensinando ali: eu sou o pai espiritual de vocês, estou ensinando para vocês, estou conduzindo vocês a Cristo Jesus, o Senhor. Se nós olhamos 2 Coríntios 6,13, ele diz assim: numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Aqui ele diz, Paulo dizendo: fala a vocês como a meus filhos, abram o coração de vocês, dando crédito à palavra, ouvindo os ensinamentos que Paulo recebeu do próprio Senhor, o Todo-Poderoso. Paulo aqui dizendo: já prometeram os crentes a Cristo, que é chamado noivo, a igreja como sua noiva. Então aqui nós olhamos, se falando, os crentes, Paulo diz: eu prometi vocês a Cristo, chamando noivo. Quando nós olhamos, chamado noivo, a igreja como sua noiva, nós somos a noiva do Cordeiro. Evangelho segundo São João 3,29, a palavra nos diz: a noiva pertence ao noivo, virgem pura. O que significa virgem pura? Sem ter sido maculada pelas doutrinas dos falsos mestres. Quantas vidas hoje estão maculadas, estão contaminadas? Quantos evangélicos hoje estão contaminados pelas doutrinas dos falsos pastores, falsos mestres? Naqueles dias não era diferente. Hoje nem se fala o engano que estamos. O verso 3 ele diz assim, olhamos para o verso 3: o que receio, Paulo dizendo: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, ele diz: como a serpente enganou Eva com astúcia, ele diz: eu quero evitar o meu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Isso é importantíssimo. A preocupação do apóstolo naqueles dias, que o povo não se contaminasse, como a serpente enganou Eva. Ali ele diz que vocês possam deixar de seguir o Senhor com sinceridade. Ele dizendo aqui, claro, quando nós olhamos, a mente de vocês se corrompa. Quantas pessoas hoje têm uma mente corrompida, ensinamento errado, desvia da sua sincera e pura devoção ao Senhor Jesus. O verso 4 ele diz: pois se alguém lhes vem pregando Jesus, que não é aquele que pregamos, se alguém está pregando Jesus, que não é aquele de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o que pregamos, se vocês acolhem o espírito diferente do que acolhe, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com facilidade. Aqui temos que ter cuidado para não aceitarmos um evangelho diferente, não tolerarmos um evangelho diferente, um engano. Ele diz, claro, um espírito diferente, ainda diz, do que acolhe, ou um evangelho diferente do que aceitaram. Se o evangelho que nós aceitamos, se fala da sã palavra, a santa palavra do Senhor, que é a boca de nosso Pai falando conosco, o cristão tem que ter um cuidado para não se corromper, principalmente nos últimos dias, que o engano é demais. Então nós temos que ter muito cuidado. Se nós olhamos para esse verso 4, a preocupação de Paulo naquele dia: pois se alguém lhes vem pregando Jesus, que não é aquele que pregamos. Quantos pregam o nome do Senhor? O engano, levando o povo ao engano. Ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolhe, um evangelho diferente, se fala do espírito diferente, o evangelho diferente do que aceitar,
vocês o toleram com facilidade. Tem pessoas que concordam com tudo, não tem problema. Se está falando de Jesus, está bom. Tem que ver se está realmente dentro do contexto bíblico, dentro dos padrões bíblicos da vontade de nosso Pai Celestial. Por isso o cristão tem que ter muito cuidado. Um Jesus, se nós olhamos claramente pela palavra, um Jesus que não é aquele que pregamos. Eles apresentaram Jesus nos moldes das doutrinas judaicas. Os judeus ali, os mestres, pregavam Jesus nos moldes das doutrinas judaicas. O que levantavam contra Paulo eram judeus. Quem que levantavam? Eram judeus. Quantos levantam contra a igreja hoje, pregando evangelhos falsos? Muitos evangélicos. Pessoas evangélicas hoje, pastores evangélicos, contaminando o povo, fora da palavra. Daqueles dias eram judeus. O verso 22 diz aqui, são eles, hebreus, eu também, são israelita, eu também, são descendentes de Abraão, eu também. Eram judeus que estavam ali falsificando a palavra. Então hoje nós temos que ter cuidado. Se naqueles dias acontecia isso, um espírito diferente, um espírito de escravidão e medo, de mundanismo. Vemos aqui quantos pregam o espírito ali, que o povo, em vez de temer o Senhor, de ter um zelo pelo Senhor, tem medo. Quantos querem colocar um fardo pesado sobre o povo? Por isso nós temos que ter cuidado com os enganos dos últimos dias. Se naqueles dias estava assim, hoje precisamos estar perto do Senhor cada dia, para nós vencermos. Gálatas 4, verso 2, Gálatas 2, verso 4 diz assim: esta questão foi levantada, porque alguns falsos irmãos, infiltraram em nosso meio, para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, e nos reduzir à escravidão, levando o povo à escravidão, levando o povo ao engano. Quantos hoje em seitas levando o povo à escravidão, ao engano? Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filho. Nós recebemos o espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós temos a liberdade de dizer: Senhor, meu Deus e meu Pai. Não recebemos o espírito, aleluia, nós olhamos aqui, nós recebemos o espírito de liberdade, de amor, de alegria, de paz e poder. O cristão recebe o espírito que fortalece. Por isso que temos que ter cuidado com esse espírito que escraviza as pessoas, que diz o início do verso: pois vocês não receberam o espírito que os escravize. Não recebemos o espírito para nos escravizar. Nós somos libertos em Cristo Jesus, para novamente temeres. Quando vivem uma vida com medo do Senhor Todo-Poderoso, sendo que o Senhor é um Pai de amor, Pai de misericórdia. E se nós olhamos, 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós temos liberdade para chegarmos à presença de nosso Pai. Nós temos liberdade para dia após dia escolher o melhor, plantarmos o melhor, fazermos o melhor, para que o Senhor seja conosco. Essa é a razão na vida de todo cristão. Temos liberdade para viver uma vida voltada aos olhos do Todo-Poderoso, que nós vivamos uma vida dia após dia, com segurança na presença desse Cristo poderoso. Romanos 14,17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino do Senhor, aqui diz claro, o reino do Senhor não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se fala do evangelho diferente que Paulo estava dizendo. Gálatas também se fala do evangelho diferente. Gálatas 1:6 ao 9 diz assim: Paulo dizendo: vocês o toleram com facilidade, sem discernimento. Vocês foram muito tolerantes com esses enganadores no meio de vocês. Temos que ter cuidado para não tolerarmos pessoas enganadoras, que muitas vezes infiltram onde? No meio do povo do Senhor, no meio da igreja. São homens enganadores. Por isso que as pessoas não podem
dizer, falou do Senhor, tá bom. Não, temos ver aqui, olhar se não é engano, se as pessoas não estão tentando nos enganar nesses últimos dias. Se nos dias de Paulo te engana e hoje, é importantíssimo nós termos cuidado em tudo. O verso 5 diz assim: todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. O apóstolo Paulo dizendo, eu não me julgo inferior a essas pessoas aí que se dizem os superapóstolos. Não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Paulo, com ironia, se referia aos falsos apóstolos que haviam infiltrado na igreja de Corinto, os quais na realidade não eram apóstolos, a não ser na opinião arrogantes que tinha de si mesmo. Quantas pessoas têm aquela opinião arrogante? Eu sou pastor, sou arrogantes, acham muita coisa, são pessoas enganadoras. Temos que ter cuidado. Se naqueles dias esses superapóstolos eram arrogantes, se achavam muita coisa, e hoje quantos pastores agem dessa forma? Quantos líderes agem dessa forma? Quantos enganadores agem dessa forma? A igreja tem que ter cuidado em tudo, para nós mantermos uma posição firme aos olhos do Senhor. O verso 6 ele diz assim: eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo dizendo claro, eu posso não ser orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Ele recebeu o conhecimento do próprio Senhor. E ali com os apóstolos que aprendeu, de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Diz, em todo tipo de situação, já mostrei para vocês que eu tenho conhecimento sobre a pessoa de nosso Rei, Senhor Jesus. Se nós olhamos então aqui, quando olhamos, 2 Coríntios 10, verso 12, se falando ainda do 5, diz assim, o 10, 12, não temos a pretensão de igualarmos ou de nos compararmos com algum desses que recomenda a si mesmo, se falando dos superapóstolos, quando eles se medem e se compara consigo mesmo, age sem entendimento. Eram homens que agiam sem entendimento, se auto achava muita coisa. Então quando nós olhamos, se fala aqui, quando Paulo diz, recomendo a si mesmo, quando eles medem e se compara consigo mesmo, age sem entendimento. Eram homens que não tinham entendimento, não tinham aquela segurança, mas eram homens exaltados naqueles dias. E que nós olhamos para o verso 6, o verso 6 dizendo, eu posso não ser orador eloquente, contudo tenho conhecimento, de fato já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Ele diz, em todo tipo de situação, já demonstrei a vocês que eu tenho conhecimento sobre o assunto, sobre a pessoa do Emanuel, sobre o Senhor Jesus. Eu posso não ser orador eloquente, empregando as técnicas profissionais. Paulo diz, eu posso até não ser orador eloquente, empregando técnicas profissionais. O 10:10, ele diz assim, falando desse assunto, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e as suas palavras é desprezível. Olhamos quanto desprezo o apóstolo Paulo enfrentou, que situação ele enfrentou, meus irmãos, diante de quem? Dos superapóstolos, dos enganadores daqueles dias. São situações que a igreja enfrenta, para você manter a verdade, para manter ali a sinceridade, e o apóstolo enfrentou esse tipo. Os adversários de Paulo usavam um tipo de oratória profissional, com ferramenta de trabalho, visando extorquir dinheiro de seus ouvintes ingênuos. O objetivo deles era extorquir dinheiro dos seus ouvintes ingênuos. Quantos hoje querem extorquir dinheiro do povo do Senhor? Quantos hoje diz, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um voto, você paga tanto, você tem que fazer um voto, você tem que pagar, só meio de extorquir o povo do Senhor. E o povo do Senhor cria o quê? A mente das pessoas são voltadas o quê? Se eu pagar, o Senhor vai me dar a bênção.
Se eu pagar aquele voto que eu fiz, seja R$100, 200, 1.000, até eu pedi até mais, em cima dos votos, naqueles dias havia um engano, naqueles dias tinha um engano. Para você fazer um voto você tinha que pagar, os enganadores faziam isso, e Paulo ali enfrentou essa situação naqueles dias. E hoje, meus irmãos, quanto engano estão nos últimos dias, nas últimas horas, quantos pregando, tanto voto aí a pessoa tem que pagar, tudo que você fazer a pessoa está numa situação difícil, num problema difícil para resolver, sem nem um centavo. Não, mas se você pagar, eu oro por você. Se você fizer isso, se você fizer esse voto, você vai receber a bênção, mas você tem que pagar. Eram os enganadores daqueles dias faziam isso, e hoje não é diferente, hoje está bem pior. As pessoas, quantos confundem o meio evangélico como extorquir dinheiro dos irmãos? Quantas pessoas aí fora, não evangélicas, dizem: eu vou lá para a igreja para eles arrancar todo o dinheiro que eu tenho? Quantos pensam dessa forma? Até parece que o Senhor Deus age dessa forma, até parece que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, aceita esse tipo de situação. Foi o que Paulo enfrentou naqueles dias, momento difícil. Hoje se prega o dinheiro, são os enganadores dos últimos dias que estamos vivendo. Então, olhando para tudo, quando nós olhamos aqui dizendo, isso aqui é importante, extorquir dinheiro de seus ouvintes ingênuos. Pega pessoas ingênuas, pessoas sem nenhum conhecimento, pessoas não conhecem o Senhor, o Todo-Poderoso, acha que compra o Senhor com dinheiro. O Senhor só compra o Senhor com o coração quebrantado, somente compra o Senhor com uma vida transformada. Nossas contribuições são para a glória do Senhor, mas nunca devemos forçar ninguém a contribuir. Que as pessoas façam pelo Espírito do Senhor, reconhecendo que a necessidade da obra é do Senhor, a causa é do Senhor, é dever dos filhos apoiar a obra do Senhor, mas que nunca venhamos forçar ninguém, dizendo: se você der isso, você vai ser abençoado. Isso é engano, isso é roubo. Então o que diz aqui? Paulo fala simples, franco e livre, de artificialidade, sem cobrar para ensinar. Por ele não cobrar, seus opositores diziam que não tinha valor o seu ensinamento. Os opositores ali diz: o ensinamento de Paulo tem valor. Ele não cobra, ele não recebe do povo. Os ensinamentos do apóstolo Paulo não tem valor. É o que gerou naqueles dias, que gerou ali os superapóstolos ali, condenando apóstolos. Mas tem o conhecimento do Senhor Jesus. Paulo tinha conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha conhecimento legítimo, poderoso e divinamente dado por Cristo Jesus, e não sabedoria humana que os falsos mestres tentavam enganá-los. Os falsos mestres naqueles dias tentando enganá-los. Mas Paulo tinha o que? Conhecimento da pessoa de nosso Rei Senhor Jesus. O quanto é importante o cristão ter conhecimento quem é o teu Senhor. E você não seguir uma heresia, não seguir um falso pastor, um enganador, um falso mestre, um falso superapóstolo aí, como diz a palavra. Quantos hoje, somente pegando o dinheiro do povo, dizendo aqui claramente, como nós olhamos para tudo, extorquindo dinheiro de seus ouvintes ingênuos. Olhamos para o verso 7. O verso 7 diz assim: será que cometi algum pecado ao humilhar, a fim de levá-lo pregando gratuitamente o evangelho de Deus? Paulo dizendo: será que cometi algum pecado em humilhar-me, a fim de elevá-lo? Ele disse: eu humilhei, a fim de elevá-lo vocês. Cometi algum pecado em humilhar, a fim de levá-los pregando o evangelho gratuitamente. Eu não cobrei de vocês, eu preguei gratuitamente o evangelho de Deus. Aqui, quando nós olhamos, Paulo era caluniado por seus adversários, por não cobrar para ensinar, dizendo os adversários que a instrução não tinha valor.
Os adversários chegaram ao ponto de dizer: o ensinamento dele não tem valor, ele não cobra. Os irmãos, observa bem, essa parte de extorquir o povo hoje, vem lá do princípio do século I, lá do século I. E se nós olhamos, bem antes do século I nós vamos falar, já havia as pessoas que extorquiam o povo. Por isso que o cristão, você precisa, meu irmão, estar fundamentado em Cristo Jesus. Serve o Senhor com sinceridade, não entra nesses enganos aí: vou fazer o voto, eu tenho que pagar. Você tem que fazer o voto, você dá o seu salário inteiro. Se começa um trabalho novo, faz um voto e dá seu salário inteiro. São os ladrões, os roubadores que estão roubando o povo na última hora. A pessoa já está em dificuldade, eles querem roubar mais ainda. Daqueles dias, se existir esse tipo de situação, olhamos para a palavra, quando nós olhamos claramente, podemos ver claramente a situação que acontecia. Essa acusação servia de máscara do caráter cobiçosos dele, igual dos filósofos e mestres religiosos itinerantes do século I. Observamos bem, igual dos filósofos e mestres religiosos itinerantes do século I, era exigir pagamento por seu serviço. Seus inimigos diziam que Paulo estava rebaixando e cometendo um pecado ao quebrar a regra. Diz: você está quebrando a regra. A regra nossa é pregar e receber do povo, cobrar do povo. Ali eles diziam que Paulo estava rebaixando de não cobrar do povo. Os irmãos, veja, Paulo não exigiu dinheiro, não cobrou, para não escandalizar o nome do Senhor, que os enganadores daqueles dias queriam o dinheiro do povo. Então nós olhamos claramente pela palavra, podemos ver, ainda dizia, um professor tinha que receber pagamento do que ensinou. Eles diziam: se você é professor, você tem que receber pagamento do que ensinou. Por isso, meus irmãos, temos que ter muito cuidado nos últimos dias, viver uma vida voltada aos olhos do Senhor. Olha o que Paulo diz, verso 8: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Ele diz: despojei outras igrejas. O que ele quis dizer? Paulo aceitava doações voluntárias das congregações já estabelecidas, congregações que ele havia estabelecidas, davam doações a ele. O verso 9 diz: quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém. Passei por alguma necessidade. O que os enganadores pregam hoje? Que os pastores têm que ter os melhores carros. Pastor tem que ter carro, mas é carrão, não é carrinho simples não. Tem que ter os melhores carros, sugando o suor dos irmãos. Eles, melhores faculdades para os filhos, melhores carros, somente engano, roubando o povo e não transmitindo a verdade. O pior de tudo é isso. Naqueles dias havia isso demais. Então nós olhamos claramente, Paulo aceitava doações voluntárias das congregações estabelecidas. O verso 9, quando ele diz aqui, o verso 9: quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade. Olha, Paulo não teve aquela condição alta não, passei por algumas necessidades. Ele diz alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Os irmãos que vieram lá da Macedônia, supriram o que Paulo necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuei a agir assim. Vou continuar agindo assim. Esse fato confirma seu ensino de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um dom gratuito. Os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram oferta das igrejas naquela província. Os irmãos, vejam, os irmãos que vieram lá da Macedônia trouxeram oferta naquela província, ali reuniram e levaram oferta a Paulo. Paulo fez tudo, meus irmãos, para o Evangelho não se contaminar, para que não gerasse o engano no meio do povo do Senhor. Por isso o cristão hoje precisa servir o Senhor com transparência. Quantos estão revoltados aí? Eu não vou para a igreja não, os pastores só querem dinheiro, mas dinheiro, fala o tempo todo em dinheiro. São homens que não têm coragem de trabalhar, mas enganar o povo é fácil. Infelizmente é o que vivemos nos últimos dias. Por isso nós temos que ter cuidado.
manter uma segurança firme no Senhor. De graça recebemos, de graça dai. É uma riqueza falar desse nome maravilhoso, é um privilégio falar de nosso amado Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Que nós façamos tudo para a glória do nome do Senhor. Olhamos para a palavra, olhamos claro o verso 10, ele diz assim: tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me desse orgulho. Então ele diz: ninguém pode me privar desse orgulho. Não estou cobrando nada de vocês. Por quê? Porque não amo vocês. Deus sabe que amo. Ele diz: o Senhor sabe que amo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que orgulhavam. Paulo não desanimou, continuou a pregar o evangelho sem cobrar por isso. Isso revela a maldade de seus adversários. Eram gananciosos pelo dinheiro. Seriam para eles muito bom se Paulo aceitasse dinheiro para seus ensinos, porque assim ele ficava igual a eles nas questões financeiras. Eles queriam que Paulo cobrasse. Eles pregavam o evangelho falsificado, Paulo pregava o evangelho santo, mas por todo efeito eles justificaram, igual a nós, ele cobra igual a nós. Paulo não aceitou. Meus irmãos, é importantíssimo nós termos um zelo pelo Senhor. Não é errado o pastor da igreja receber, pela misericórdia do Senhor não receba um centavo, mas eu louvo o Senhor por outro lado, o Senhor ter nos abençoado e dar condições de manter. Mas o pastor, se ele precisa receber da igreja, ele é digno do salário, está certo, está ensinando o povo, vai receber o justo, não extorquir o povo, não enganar o povo, levar o povo achando que se você faz um voto de R$100, de R$200, de R$500, se você dá mais, você vai ser abençoado. Isso é engano, isso é coisa maligna. É o que está acontecendo nos últimos dias sobre a terra. Não é só Brasil não, isso é nível mundial. Os enganadores estão aí por todas as partes. Por isso que o cristão precisa estar fundamentado no Senhor. Contribua para a obra do Senhor, a obra é do Senhor, mas contribua o certo, não em cima de um engano, não achando que se compra o Senhor com dinheiro. Muitos tiram dinheiro de pagar um aluguel, de pagar não, porque o pastor fala, faz o voto, faz. Se você não tem fé, se você tiver fé, você dá o dinheiro. A pessoa está com conta a pagar, pega aquele dinheiro, dá, depois fica numa situação difícil, passando necessidade, sem o que comer muitas vezes em casa, culpa desses enganadores. Por isso que a igreja do Senhor não pode aceitar esse tipo de coisa. São assuntos que aconteceram lá no passado, e hoje quantas igrejas de engano tem aí, quantos pastores, que eles querem aqueles carros lá de 100, 100 e poucos mil, ou muitos mais, tem uns que os carros aí de 500, 600 mil, sugar o povo é fácil, viver do seu suor é bem diferente. Vamos levar com firmeza, vamos ser um povo sábio, não vamos aceitar o engano, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não aprova engano. Paulo passou até por necessidade, como ele diz, olhamos claramente pela palavra, vemos claramente quando ele diz, aqui nós vemos claramente quando estive entre vocês, aleluia, passei por alguma necessidade. Paulo passou por alguma necessidade, o que faltou o que comer. Quando ele diz posso, Filipenses 4:13, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele diz, com o Senhor eu posso ter abundância, com o Senhor eu posso passar necessidade. Importante, meu irmão, que você olha para dentro de você e diz com segurança, eu sei em quem declito, eu posso não passar necessidade, o meu Senhor é fiel, Ele vai me abençoar, eu vou conseguir tudo. Temos que ter posição firme, temos que ter posição segura, e não aceitar os enganos da última hora, que está acontecendo onde? No meio do povo do Senhor. Quantas pessoas se dizem evangélica? Quantas pessoas se dizem evangélicas no nosso país? E na vinda do Senhor Jesus, quantas pessoas vão subir? Porque eles estão dando dinheiro para os seus pastores, eles estão achando que os pastores vão fazer alguma coisa para eles, sendo que a salvação está em Cristo Jesus Senhor. São homens enganadores conduzindo o povo a si mesmo,
Em vez de conduzir o povo a Cristo Jesus, o Senhor, e o povo estão sendo conduzidos para esses homens pastores enganadores, bispos enganadores, homens do mal. Por isso que temos que ter cuidado nessas últimas horas. Verso 13: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, fingindo muito que o Senhor é com eles, que são apóstolos do Senhor, são enganadores. E ainda diz assim, Paulo desmascara os que fingiam ser superapóstolos, dizendo que são falsos apóstolos, servos de Satanás, servos do mal. O verso, portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O verso 14, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, o próprio adversário se disfarça em anjo de luz, se fala do príncipe das trevas. Por isso, o cristão, você precisa ter discernimento e não concordar com tudo. Está falando, o Senhor está bom. Está falando, está bom. Está falando, não. Está falando de acordo com a Bíblia Sagrada? Se não estiver falando, não aceita, meu irmão. Aprenda a palavra para você não ser enganado. As últimas horas é horas difíceis para o povo do Senhor. Se no século I havia isso, e hoje no século XXI, olha quanto engano no meio do povo do Senhor, quantas pessoas sofrendo, dizendo que são evangélicos e estão sofrendo, por falta de conhecer a pessoa preciosa, que é o nosso Rei, Senhor Jesus. Vamos ser adoradores, vamos glorificar, vamos exaltar, vamos dar glória ao que vive e reina para todos sempre, amém? Quantos pedem glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia! Que os irmãos jamais venham ser enganados. Não vá em qualquer lugar, não siga o enganador, não siga esse segredo de voto que tem que pagar isso ou aquilo, caia fora, são enganos malignos. Que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, amém?